E vamos continuar nessa sintonia com Jesus, pedindo a Ele que nos ajude, nos inspire. Nós aqui, que propôs de ser instrumento da espiritualidade, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa me inspirar, e a todos também inspirar para a compreensão, porque é preciso compreender, né, a vontade de Deus, que é uma só, que é a felicidade para todos nós. E às vezes a gente fica inseguro no dia da palestra da gente, né, Irani? A gente, será que eu estou escolhendo o tema correto? Né? Eu não, como não estou vindo nas segunda-feiras, então eu não estou a par dos assuntos assim, da sequência do Livro dos Espíritos. E eu tinha escolhido um tópico, até tinha comentado com o Fabrício, a respeito da questão 379 a 385, da vida da infância, né? Esse é o tema que eu vinha pensando nele desde sexta-feira, que hoje eu estudei. E nos últimos momentos, 6h15 mais ou menos, foi mudado para a lei de retorno, a lei de causa e efeito. E ela foi citada várias vezes aqui, para confirmação de que a espiritualidade, ela tem uma sequência, uma sintonia, para que a gente possa aprender em nós, aprender de ficar em nós a melhor parte da luz divina. E o Consolador, ele veio na hora certa para a humanidade, onde a ciência já tinha avançado um pouco, o suficiente para que nós pudéssemos compreender as falas de Jesus e dos seus apóstolos, né? Principalmente de Paulo, que o seguiu e compreendeu e viveu tão bem e trabalhou duramente para representar Jesus depois da sua desencarnação. Então isso nos tranquiliza, nos anima, porque nós fica sabendo que nós somos instrumento da espiritualidade. Então meu testemunho é uma forma de agradecer aos espíritos que dirigem a nossa casa o trabalho e o empenho dos trabalhos que é realizado. Porque o objetivo da espiritualidade é de nos esclarecer, não é de nos cercar, nos dominar, a espiritualidade superior. Só o inferior é que quer dominar o outro, é que quer encurralar as mentes. Só um espírito inferior que quer impor a sua maneira de ser como verdadeira e certa. Como a dona Júlia disse, que muitas vezes é pela falta de compreensão que nós desenvolvemos o preconceito, criamos um conceito antes de conhecer. É comum a gente ver amigos e companheiros dizer que, olha, eu não fui com a cara de fulano ou de ciclano, mas depois eu comecei a aproximar dele e eu vi que é uma boa pessoa, nós temos muitas afinidades e hoje nós somos amigos, companheiros de caminhada. E isso é uma recomendação que Jesus faz no Evangelho, para a gente não ficar preso nos conceitos primários que a gente faz, que nós chamamos de preconceitos, nas primeiras impressões que a gente tem. Precisamos aprofundar, estudar mais, olhar mais um pouco adiante, resistir ao mal, para que a gente possa adentrar ao bem. Não se entregar ao mal, como a gente viu os estudos relacionados a isso. A gente tem o poder de escolha, a gente já tem base no sofrimento do que é certo e é errado. Como diz os espíritos superiores, se a gente não conhecêssemos montanha, tão simples a definição, né? Nós não sabíamos o que é subir e descer. Então, se a gente não conhecer, não participar das coisas más, dos resultados mal feitos que nós decidimos, fora da lei divina, nós não vamos saber o que é o bem também. Nós vamos estar como aquele pensamento da religião tradicional. Anjo foi feito anjo, por isso eles é anjo, né? Não.
Se eles fossem feito anjo, eles não compreendiam nós e não vinham nos socorrer, porque eles não estariam nem aí com nós. Eles já foi feito assim. Eles não sabiam o que é ver um filho chorar com a dor de ouvido, né? Ou de uma mãe desesperada porque os filhos não almoçou e nem tem janta. Porque se eles não tivessem vivido isso, eles não sentiam por nós esse apreço. Então, a lei de retorno é mais uma lei divina, né? Tudo que é natural é lei divina. Só o que foge da lei que é o mal. E o desconhecimento, a ignorância, é um mal. Porque o correto, o natural, é nós aprendermos, é compreender. E esse processo, ele é degrau por degrau. Não adianta nós querer saber o menu dos espíritos superiores, o que eles comem, que jeito que eles dormem, se eles descansam, que jeito que eles comunicam. Não vamos perder tempo com isso aí, não. Vamos focar na lição que Jesus deixou no dia a dia para nós, de fazer ao outro aquilo que é bom para mim também, que o outro faz e que seja bom. Experimentar é preciso, mas decidir se vai ficar fazendo aquilo é uma questão até de inteligência. Por exemplo, a gente experimenta, né, realizar algo para alguém, e com o tempo a gente vai observando se aquela realização está surtindo efeito e está sendo bom para essa pessoa, se não está deixando ela escrava ou omissa das suas obrigações, se isso não vai gerar uma dependência eterna, ou enquanto durar uma encarnação de você. Igual a gente fica, né, o tempo todo querendo que a espiritualidade faça as nossas tarefas. E a gente vê na história de Lázaro, do sepulcro, que nós temos, que Jesus sabe do que nós podemos fazer. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe do nosso potencial. E Ele deixa que nós façamos aquilo que nós já conseguimos fazer, né? Ali deixa claramente, por exemplo, quando Ele fala, desata ele. Eles vão lá e primeiro manda tirar a pedra, né, do sepulcro, né? O sepulcro era diferente, era colocado uma pedra numa caverna. E aí ele falou, olha, tirem a pedra da caverna. E qualquer um de nós que estivesse ali, né, Celeste, se tivesse boa saúde, conseguia, com a ajuda de um ou de outro, tirar aquela pedra. Depois ele fala da outra tarefa, desatem-o, desamarra, porque era comum amarrar as pessoas depois que falecia. Até hoje ainda é assim lá naquela região. Sepulta amarrados. Qualquer um, até criança, conseguiria desatar. São tarefas que nós conseguimos fazer. Agora, chamar ele para a vida, para a alegria de viver, aí é só o Cristo. Então, que a gente observe essas histórias e tire essas lições. Só hoje é que nós estamos tendo a oportunidade de compreender essas coisas dentro do Espiritismo, das tarefas definidas que cada um tem que fazer, porque o retorno, o resultado virá. Até da ociosidade o resultado vem. Até de não, então eu não sei fazer o bem, então eu não vou fazer o mal, mas eu tenho medo de tentar fazer o bem e errar. Se você não fizer o bem, ou se você não tentar fazer o bem, você já está fazendo o mal, porque está ocioso. E a ociosidade é um mal, e a gente não deve separar nada. Não, eu estou falando da ociosidade só moral. Tudo é moral. O nosso trabalho que nós realizamos no dia a dia, de cuidar de uma planta, é um trabalho moral. Qual é o sentimento que eu estou empregando
na realização das minhas tarefas? De contrariedade, de revolta, ou de alegria e gratidão pela oportunidade? Então a lei de causa e efeito, a lei de retorno, ela vem falar dessas coisas simples. O Evangelho fala das coisas do dia a dia, do nosso viver, tanto na carne como fora da carne. Quanto tempo nós podemos precisar, quanto tempo nós já vivemos num corpo físico? E quanto tempo nós já vivemos fora do corpo físico? Lúcidos. Continuamos aprendizes, no corpo ou não, salvo algumas exceções, de tamanha responsabilidade que o Espírito vai adquirindo contra as leis divinas, que ele perde a noção e vai expiar em dolorosas encarnações, ou também no mundo espiritual, com total abestiação. Nós vemos pessoas envergar corpos totalmente incapazes de expressar qualquer sentimento. Mas se você olhar nos olhos da pessoa, você vai ver a alma ali, pujante, desejosas de libertar daquela situação. É o Espírito buscando a luz. E essa luz nós vamos encontrar na vida de Jesus, na exemplificação. Nós costumamos ficar muito preso na parte da crucificação, da morte física do corpo de Jesus, do Espírito Jesus, enquanto esteve encarnado. Ficamos com a dó, principalmente as mães, né? Que é natural, ela se coloca no lugar de Maria, ali o filho, né? Sendo massacrado, hostilizado. Aí a gente fica numa dó danada, né? Aí ele fala que ele é a vida, o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai se não for por ele. Jesus deu a vida para nos salvar. A gente já arremete que ele morreu para nos salvar. Não, ele deu a vida, o exemplo de vida. Porque quantos outros morreu para salvar o outro e que o exemplo dele não leva a Deus? Então a vida é o modelo da vivência que ele deu, não da vida corporal em si. Ele morreu por uma causa, porque estava claro ali, né? Se ele enfrentasse o sistema da época, ia acontecer isso. Quantos outros aconteceu? Tentando fazer uma revolução social e foram mortos, terrivelmente mortos, e que não deixou exemplificação. Então a vida que Jesus deu é o modelo, é dizer: olha, se você, né, tacar uma pedra na parede, ela vai voltar em você. Cuidado com a força que você vai pôr nela, porque ela vai voltar, né? Vamos então à leitura da lição 127 do livro Pão Nosso, uma psicografia feita por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Espírito Emmanuel era o benfeitor que dirigiu a mediunidade de Francisco Cândido Xavier, né? Ele pega o versículo 5, o versículo 29 do capítulo 5 de João, de uma fala de Jesus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aí o Emmanuel vai explicar essa fala de Jesus à luz do Espiritismo. Ele diz assim: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição à condenação. Então, ele diz que são raras passagens, mas está lá, explícita. Não com a palavra reencarnação, porque quem criou essa palavra reencarnação, esse pensamento reencarnacionista, foi Allan Kardec, para explicar a volta que o Espírito faz, o nascer de novo que Jesus falou.
né, a volta do corpo, no corpo físico, para a retomada das lições, dos aprendizados e das expiações que o Espírito tanto precisa. Como entenderia essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? Então, quando essas mentes que estavam à frente do pensamento da humanidade tomou posse, vamos dizer assim, do cristianismo, elas viram uma oportunidade de aprisionar a massa, pregando, por exemplo, as penas eternas, às vezes não com a intenção maléfica, às vezes a intenção é até boa, mas a maneira que não era. Às vezes a intenção era só, se eu botar medo na massa, elas não vão fazer isso. Mas o que acontece quando a gente faz isso com as nossas crianças? Elas fazem escondido, porque elas não têm a compreensão. Então é melhor a gente explicar, né? Você que é pai, né, André? É melhor você explicar certinho para a criança o porquê não da realização daquele feito, do que você proibir. Porque é natural do ser humano, quando é proibido, ele querer avançar, né? Ele querer vazar, pular, fugir. E a nossa mente também é assim. Quando nós colocamos medo, né, a gente quer experimentar outros pensamentos, outras maneiras de pensar. E nesse tempo eles falaram, então o benfeitor está dizendo, o que pensar desses teólogos que tinham esse pensamento, quando dizer que a ressurreição para o bem ou a ressurreição para o mal, que eles tinham fixado na sua mente as penas eternas. Então eles iam, né, quando Jesus fala uma coisa dessa aqui, ó, que e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ele falou, está aqui, se fizer o mal vai ser condenado. Jesus falou. Então aí, com o Espiritismo nós vamos entender o que isso quer dizer para nós. E também tem que compreender o dogma da reencarnação. Para a gente compreender Jesus, sem a compreensão da reencarnação, a gente não compreende. Fica difícil para a gente compreender, aí a gente fica preso na palavra, né? E às vezes a palavra mata. As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. É o que nós estávamos estudando no livro do Espírito, a lei de causa e efeito. Então, se eu esforço numa determinada tarefa espiritual, eu vou ser ajudado, e eu vou ser contemplado com o resultado do meu esforço. E isso é em todas as nossas tarefas, nas realizações das nossas tarefas do dia a dia. Eu vou experimentar o bem ou o mal dessa coisa. E na questão espiritual, quando nós renascemos num corpo para essas tarefas, num mundo adequado, por mais que a gente pense que os costumes das sociedades, os menus, né, a maneira de viver, os costumes sociais seja diferente, mas se você for na intimidade, nós somos muito parecidos uns com os outros na intimidade espiritual, porque por isso nós estamos reunidos numa sala só de aula, planeta Terra. E aí, né, temos os professores, né, alguns com a capacidade melhor de visão, com mais paciência, outros não, que é as religiões, que são os nossos professores, nossas professoras efetivas. E nós, com as nossas escolhas, com a decisão que nós tomamos no aprender com Jesus, ou não, ou negando Jesus,
nós vamos colhendo os resultados. E aqui ele está dizendo que aquele que esforça para ter uma vida digna, reta, né, ele vai ressurgir para novas oportunidades redentoras. E aquele que faz ao contrário, que trabalha ao contrário, ele vai repetir a lição. Ele vai ressurgir para a mesma condenação, para estar de novo no mesmo mundo, às vezes em condições piores, em locais, em familiares. Tem que ter muito cuidado com isso aí, viu? Eu não aguento minha família. E a próxima família, se você não trabalhar direitinho isso aí, se você não superar toda essa aversão uns com os outros? Tem gente pior do que os membros da sua família por aí te esperando, viu? Eu falo sempre isso para mim: cuidado, resiste, tolera, aprende a amar, aprende a gostar, a respeitar, porque senão, no nosso país mesmo aí tem uns morros difíceis aí, nessas grandes cidades, né? Vamos aproveitar esses companheiros que estão conosco agora, porque esses nós já conhecemos, e aqueles que nós nem conhecemos? Quantas vezes nós nascemos nesse seio familiar totalmente adverso aos nossos costumes, aos nossos anseios? Aí o sofrimento é maior. Por mais que a gente não tenha muita afinidade uns com os outros ali e tal, mas às vezes a gente já vem de anos e anos no ciclo familiar. Não vão perder essa oportunidade. Então eu vou melhorar porque aí eu vou me livrar deles. Não, aí você vai querer ficar com eles, porque você aprendeu a amar e vai ser bom, vai ser prazeroso. A gente vê nas literaturas espíritas que, por amor, os espíritos superiores descem das estrelas, vamos dizer assim, para estar com os seus amores, nem que for por alguns minutos. Faz um esforço, faz um planejamento danado, às vezes para nos levar também até as suas moradas. Faz um esforço. A gente vê naquele capítulo do Ação e Reação, né? Capítulo por nome de Intercessão, o esforço que é feito pela espiritualidade superior para atender uma oração nossa, um desejo nosso, de sonhar com o nosso ente querido que partiu. Todo um processo de um trabalho que leva, se fosse para a gente fazer, levava meses para a gente fazer aquilo. E ele faz e mostra para nós passo a passo, para gerar em nós responsabilidade, né? O que nós estamos pedindo, eu não posso fazer? Eu preciso pedir para o outro fazer? Dá para mim fazer? Está aqui, materializado. Nós aprendemos a ler. Se a gente não compreender, lê de novo, lê de novo, lê de novo, até a gente compreender. Busca no celular o significado das palavras que a gente está tendo dificuldade. Está materializado para nós compreendermos. Agora mastigadinho. O que é ressurgir no bem e o que é ressurgir no mal. O certo é que o benfeitor no final ele vai dizer que a ressurreição é para todos. Agora a escolha, que tipo que nós vamos ressurgir, qual a maneira que nós vamos ressurgir, é nossa escolha. É conforme a tarefa, o trabalho que nós vamos desenvolver em nós mesmos. Então vamos continuar com a leitura. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. Então, se a gente não expiar, se a gente não retificar, se a gente não voltar para a lei divina, nós vamos continuar. É compulsório essa repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Essa semana teve um companheiro de trabalho que estava relatando uma situação de uma tia dele, que hoje está totalmente inválida mentalmente, corporalmente. E eu perguntei se era de nascença, ele falou não.
Foi os excessos da drogatização que levou ela para aquela situação, né? Esse é o remédio, às vezes. A pessoa chegar naquela situação para não exceder mais, não adquirir mais responsabilidade. Olha o tamanho da bondade de Deus. Nos tira a possibilidade de cometer o mal, perdendo, né, a liberdade corporal, que é limitada, né? Com o avanço da tecnologia, até que nós podemos chegar mais rápido, mas conforme também cada um, as condições de cada um. Mas chega ao ponto que o remédio é tão amargo que a gente fica abestiado, inválido. Mas é um remédio, é um socorro, porque Deus está visando o nosso espírito. O corpo só é um instrumento para o aperfeiçoamento. É mais um instrumento, porque tem outros e outros infinitamente que Deus nos atende. Não lhes surge diferentes alternativas. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. Ressurreição é ressurgimento. É o sentido de renovação. E o sentido de renovação não compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Pecou, pecado de morte, acabou nesse pensamento. Então é limitando a bondade de Deus. É colocando em Deus, sobre Deus, o mal. Porque aí Deus estava sendo mal, né? Porque se Ele não é bom, é bons com um e com outros não. Então não existe meio termo. A gente viu que mal é mal e bem é bem. Então se Deus é bem, Ele não é mal. É diferente. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Magnânima. Com essa colocação de Jesus, ele vem colocar que Deus é muito melhor e mais bondoso do que se parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação decorrente da criação reprovável deles mesmos. Em nova condenação. Por isso que Jesus, em um determinado lugar, eu não me lembro, não sei citar o versículo e o capítulo, ele diz que a gente tenha cuidado com as nossas ações, que reconciliar com o próximo, principalmente com a gente mesmo. O que é reconciliar com a gente mesmo? Reconhecer que a gente é frágil, que a gente errou porque a gente não sabia. Então eu vou fazer de novo. Não sentar e ficar lastimando, porque isso não vai resolver nada. Buscar uma maneira diferente de fazer. Porque se a gente errou e se deu no mal, por que fazer igual? Vai dar o mesmo resultado. Vai dar o mesmo resultado. Então, a receita é a vida de Jesus. E se a gente ainda não é capaz de compreender essa vivência, nós temos que ir experimentando. Falar, olha, eu busquei ali, eu entendi assim, agora eu vou fazer assim, né? E o melhor pedido de desculpa da reconciliação é você respeitar a condição e o entendimento que o outro tem. A gente não ficar sentido. Nesse mesmo livro, na lição 71, tem a lição do sacudir o pó. Quando a gente oferece algo que está sendo bom para a gente, e o outro diz, cruz credo, isso não é para mim. Para a gente não reter em nós, não desenvolver em nós, né, o melindre ou a insatisfação. Não, ele não quis agora. Nós
em outras encarnações, será que a gente quis? Ou nós um pouco mais velho, a gente quis isso antes? Ou foi na hora certa? E qual foram as circunstâncias que nos trouxe até aos pés do Consolador? Né, Cecília? Por onde nós andamos procurando-o? Porque a maioria que chegou aqui, mesmo que teve provações e dificuldades, mas a gente estava procurando. Não um Cristo condenador, apenas eternas. Não um Cristo Deus, mas um Cristo amoroso, magnânimo e nosso irmão. Modelo, guia, aquele que também já sofreu a escassez, já sofreu a incapacidade da intelectualidade. Por isso ele nos compreende e nos recomenda para a gente ser simples igual as crianças. Só para finalizar com o tema que a gente ia fazer hoje, que foi mudado. A simplicidade é a maior ferramenta para que a gente se torne vitorioso em nossas vidas. Todo mundo quer ser famoso. E a gente vai para onde? Para a sofisticação das coisas. Morreu, daqui a um dia ninguém lembra mais. E as pessoas simples e humildes? Aqui, um deles, eternizados na história da humanidade. Então o Evangelho vem nos dizer hoje, confirmar o estudo do Livro dos Espíritos, que o caminho é esse mesmo. É de trabalho, é de decisão, é do experimentar, porque a Terra é um grande laboratório de almas. Umas estão no corpo e outras estão fora, mas ainda presas nessa escola, fora do corpo momentaneamente, esperando uma nova oportunidade. E também em núcleos de aprendizados, porque quando nós sairmos do corpo, não adianta ficar pensando que nós vamos buscar a ociosidade, não. Nós vamos querer avançar na luz, no conhecimento, na compreensão, porque o nosso desejo íntimo um dia é de conhecer e compreender Deus e sermos eternamente felizes. E como que nós vamos conseguir isso? Com muito trabalho, começando pelo trabalho do dia a dia. O jovem dedicar-se aos estudos intelectuais da escola comum, para desenvolver uma profissão que lhe dê alegria e satisfação de viver. Porque o Evangelho não quer ver ninguém constrangido. O Evangelho quer ver todos livres e felizes. Essa é a proposta de Jesus para toda a humanidade: liberdade e felicidade. E nós só vamos ser felizes se a gente viver dentro da lei natural das coisas. Não adianta eu desejar algo e tomar do outro. Isso não vai me satisfazer, não vai me fazer feliz. Tem que ser trabalhoso, tem que ser conquistado. Porque tem duas maneiras para o ser humano evoluir. É desidratando. Agora as maneiras nós podemos escolher: chorando ou suando. Quer dizer, lamentando ou trabalhando. Esse nós podemos escolher. Mas que nós vamos ter que desidratar, nós vamos ter, para nós evoluirmos. Então vamos agradecer a Jesus, nosso Senhor e Mestre, irmão amoroso, que graças a esse amor nunca
nunca desistiu e não desistirá de nós. Graças a esse amor e a esse empenho desprendido a todos nós, nós podemos confiar e acreditar no amanhã mais feliz, mais calmo, mais tranquilo, porque é o Senhor que nos dirige, que nos encaminha, que está à frente. Ajuda-nos, Senhor, a estar contigo sempre, para que esse amanhã de felicidade seja agora, em todos os dias da nossa vida. Ajuda-nos a reter em nós a sua presença amorosa, o seu amor e as suas virtudes, e que nós possamos expressar, onde quer que nós estejamos, a sua face de otimismo, de esperança e de felicidade. Esse é o desejo do nosso coração. Ajuda-nos, hoje e sempre. Que assim seja.